Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série aqui dentro do podcast Caxias Conversa, que tem a pretensão de, ao longo de toda essa 19ª legislatura, receber os vereadores e detalhar pautas e ideias do mandato de cada um dos vereadores desta casa. E a propósito disso, nesta edição, temos a honra de recebermos aqui o vereador Edson da Rosa, do Republicanos, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Edson, depois de um bom tempo, é uma honra tê-lo conosco aqui novamente. A honra e o prazer é meu, Fábio, verificar esse cenário que mudou bastante aqui, né? Podcast, quando é que nós íamos imaginar aqui no especial De Frente com a Lei, e todos que vão nos assistir, um prazer estar aqui com vocês. Vereador, eu acredito que o senhor deva ter pego o primeiro cenário lá. O Celso Perotto, que nos acompanha aqui nas câmeras, a mesinha de vidro, as cadeirinhas atravessadas. Acho que ainda tinha o Cabo Man também, né? É, a tapadeira lá atrás, escrito De Frente com a Lei. É história. O Luiz Cláudio Farias, que era o coordenador de programação, exigia que eu viesse de terno completo, com gravata. Então, quer dizer, mudou muita coisa do nosso tempo para cá, mas o que não mudou é a sua determinação de continuar trabalhando pela comunidade, haja vista que, embora o senhor tenha ficado um tempo afastado, digamos assim, de mandatos seletivos, que requerem votos, a comunidade lhe confiou mais uma vez, agora o 5º mandato, que já está em pleno andamento. Eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco dessa trajetória. Nós começamos brincando, mas estamos falando de muitos anos aí. O senhor foi presidente desta casa em 2013, primeiro vereador negro a presidir a Câmara Municipal de Caxias do Sul. Então vamos recuperar um pouco dessa trajetória e depois traçarmos que Edson da Rosa já temos aqui nesta 19ª legislatura da casa. Primeiro vereador negro eleito em Caxias do Sul, indo um pouquinho da tua fala, e tivemos a honra e a oportunidade nesse parlamento, que é o segundo maior do nosso estado do Rio Grande do Sul, com a maior honra e o maior orgulho. Em 2013, as pessoas talvez não lembrem, vamos relembrar, que teve aquelas manifestações importantes no estado do Rio Grande do Sul. O que começou aqui foi para o Brasil. De junho. E onde houve invasão de todas as cidades do Porto e de Caxias, menos Caxias do Sul. Começou pelos 20 centavos da passagem de ônibus e, digamos assim, expandiu para toda uma crítica social dos políticos, das políticas públicas, da estrutura de Estado, enfim. E isso foi lá em 2013, onde nós estávamos à presidência, que eu quero fazer uma menção muito honrosa ao nosso diretor-geral à época, o falecido Dr. José Ferreira Machado, um querido amigo, onde nós traçamos uma estratégia junto com as forças de segurança e o nosso parlamento, de novo do Rio Grande do Sul, do tamanho que é Caxias, as cidades que dá para se comparar, não foi invadido, né? E eu aqui tenho a maior honra de dizer que estamos agora num 5º mandato, onde não concorria a vereador desde 2016, então, portanto, 8 anos, num momento difícil do nosso cenário político no Brasil. E como tu bem colocou, mais uma vez, o crédito dos 2.653 votos que confiaram em nós. E não diferente estou, porque já com 60 anos, para alguns momentos já entro na fila de prioridade, sabendo da responsabilidade que se tem, também usufruindo de alguns benefícios. Hoje já sou avô, né? Uma das filhas minha casou. São outras experiências, um outro modo de ver a vida, mas a essência da gente não muda. Eu encaro a essa responsabilidade que nós precisamos ser sempre pontes nesse cenário, né? Nós vivemos essa dicotomia de esquerda-direita, direita-esquerda, e eu continuo dizendo que aquele que tem uma opinião diferente de mim não é meu inimigo. Ele tem um outro pensamento, eu tenho que ter respeitabilidade, posso divergir, mas penso que a sociedade ela se constrói justamente nessa pluralidade de ideias e na respeitabilidade. O senhor citou o episódio das manifestações de junho de 2013, coincidindo com a sua presidência, e eu queria pegar um traço daquele período para nortear e ajudar o pessoal a compreender ainda melhor o Edson da Rosa que chega agora em 2025.
O senhor não é necessariamente o destaque, mas o senhor conseguiu ter pulso de condução, e geralmente quando se fala em pulso o sujeito foi enérgico, foi forte. Não, o senhor teve a habilidade de chamar quem estava protestando para o diálogo. Eu lembro do senhor marcando reunião, ouvindo e colocando o seguinte: "Não, se vocês querem se manifestar, inclusive terão espaço na tribuna, nós vamos ouvir vocês". Então, naquele momento, pessoas que vieram para radicalizarem, digamos assim, se sentiram acolhidas, e ali o senhor controlou a situação, sob um aspecto, sobre um mecanismo de acolhimento, né. E isso diz muito sobre a forma como o senhor faz política. Baseado nisso, eu gostaria de já que o senhor trouxesse algumas pautas. A educação, obviamente, porque o senhor ocupou várias vezes a Secretaria de Educação como titular, enfim, já entrarmos nas pautas também. Então, como tu bem colocou no início, nós tivemos a oportunidade de o primeiro mandato que começou em 2005, depois 4 consecutivos. 2020 nós concorremos a vice-prefeito na chapa com Nespolo, ficamos em terceiro por 1.900 votos, mais ou menos. Edson Nespolo, hoje vice-prefeito. Isso, hoje vice-prefeito eleito com o prefeito Adiló na reeleição desse mandato, do qual também fizemos parte dessa composição junto com republicanos, apoiando, né, sabendo que é importante nesse cenário político que traçamos, a experiência conta muito, porque fazer a gestão pública, Fábio, ela é extremamente responsável, porque não existe o dinheiro público, existe o dinheiro de todos nós, onde nós temos a responsabilidade de gestar ele. E portanto, ordená-lo também. E aí eu tive a oportunidade, no segundo mandato, 2009, 10 e 11, ter a honra de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação, que à época éramos mais ou menos, entre corpo docente e discente, cerca de 40 mil pessoas, num orçamento de 220 milhões. O ano passado, para ter acima de números, né, uma comparação, 50 mil pessoas e um orçamento de 700 milhões. Ou seja, Nossa. aumentou o número em torno de 10 mil pessoas, mas o orçamento triplicou. E nós temos na educação do município tantas e tantas demandas necessárias que foram Lacunas que persistem. E sempre foi o maior desafio, porque acredito que a educação ela transforma vidas. Os professores hoje aí chega uma pauta muito importante em função dessa demanda, porque o professor também tem vida, e eu vou atuar também muito fortemente nessa linha de cuidar de quem cuida, né? Porque o entorno escolar, as dificuldades, o município foi para a área de vulnerabilidade social, o Estado permaneceu no centro. Quem ficou na parte, quem foi buscar a parte periférica, a parte das nossas escolas da sede, fora da sede, foi o município. E nós temos tantas e tantas demandas e tantos outros assuntos. Por exemplo, vou pegar um evento climático que aconteceu ali no nosso Vale do Taquari, né? O pessoal vem para Caxias do Sul. Isso que eu vou falar do movimento migratório enquanto Rio Grande, enquanto Brasil, mas o movimento imigratório também, por Caxias ser uma cidade pujante, uma cidade que oferece a oportunidade de emprego. Então, o esgotamento do serviço está chegando, nós temos que ter essa percepção. E também, se nós formos verificar mais a fundo também, o próprio esgotamento previsto para 2040 das licenciaturas. Então, e mais, demanda da educação infantil. Nós temos aí muitos desafios na área da educação. A tecnologia vindo de uma forma avassaladora, tendo que ter um regramento para que seja uma ferramenta de utilização de aprendizagem no seu momento, na hora certa. E não de dependência. E não de dependência. Nós tivemos o evento do Covid 2020, onde essa ferramenta deu acesso aos estudantes, aos professores, para que não se percam os anos. Então, tudo quando é utilizado equilibradamente é favorável. Tive a oportunidade também no governo Adiló anterior de ser o diretor de segurança alimentar e nutricional. Antes da Secretaria de Educação. 2021. Eu lembro disso. Tive a oportunidade e ali aprendi que até teve o plano municipal agora de segurança alimentar, onde essa casa teve uma participação efetiva na correção que foi pedido, né? As servidoras ajudaram, mais especificamente, se eu não me engano, a Edivânia, né, que auxiliou.
fortemente nessa parte da escrita, de adaptação, O senhor algumas se falas refere importantes. à redação do A projeto. redação do projeto. Exato. Né? Então, mas a segurança alimentar ela é uma ferramenta de transformação social. Né? A gente fala de segurança alimentar para que as pessoas que vão nos assistir também têm que ter conhece-se, mas também que tem alguns programas que é o Banco de Alimentos, o Troca Solidária, as hortas comunitárias, as cozinhas comunitárias, o Sábado Solidário. Né? Então tem esses programas, mas ali eu não sei exatamente hoje quantas instituições tem na dependência, onde é feito uma triagem, porque tem o pertencimento, tem o território. A segurança alimentar, na minha opinião, deveria de ter, e isso vou propor, um status quase que nem a faz na equivalência, né, num fluxograma linear. Deveria de ter essa responsabilidade. O senhor fala de equivalência no sentido de rubrica? De status, de ter um orçamento próprio. Hoje ela está atrelada à Secretaria de Agricultura, né, está localizada lá no SEASA, e tive a oportunidade de verificar como funciona e digo a vocês e a todos que nos assistem pela TV Câmara, né, que tem que ser olhado com bons olhos, porque, de novo, não quero me tornar aqui repetitivo, mas é uma ferramenta de mudança social muito importante. Também, tantos outros assuntos que vão surgir aí, a gente sabe disso, mas precisamos revisitar o plano diretor. Eu ia perguntar isso, tenho falado com alguns vereadores, e eu lembro que logo depois da eleição passada, o senhor veio aqui na casa, enfim, para se familiarizar, já ir se readaptando, e o senhor comentou comigo: "Fábio, está me preocupando bastante, quero examinar inclusive o perfil dos colegas, no sentido de discutirmos isso", porque o senhor também encontra uma Câmara com um perfil um pouco diferente, da sua época, só que esse assunto aí é uma exigência do Estatuto das Cidades e que requer também um preparo dos vereadores nesse sentido. O senhor já está, pesquisando e também tentando orientar os seus colegas como um parlamentar de trajetória um pouco mais madura? Sabe que o mais importante disso é que, óbvio que cada vereador tem o seu perfil, né? Tanto que quem vai e vai ter que tocar essa pauta importantíssima é a comissão de obras, né? A comissão de obras. Então, tem todas as definições. É óbvio que daí tu tens que ter toda uma composição partidária e a Câmara, no seu coletivo, vai ter que ter um preparo importante, porque os tempos mudaram, né? Caxias do Sul hoje ela necessita de uma evolução nesse nível de plano diretor. Talvez, penso que não só a Câmara, mas a própria prefeitura, uma consultoria importante internacional de pessoas que possam nos auxiliar com esse olhar focado e tão necessário para a adaptação do plano às novas realidades que surgem, né? Então, é um tema muito, muito importante que nós precisamos ter um olhar bem focado. Nessa toada, vereador, e o senhor também referiu episódios anteriores, tivemos a própria pandemia da Covid-19, os desastres climáticos, muito especialmente no ano passado, que acometeram, pelo menos do ponto de vista de números oficiais, foram 7 mortes confirmadas em Galópolis. Temos aí a necessidade, inclusive, de apoio do poder público, isenção de PTU, enfim, para aquela comunidade, uma rediscussão também dos chamados piscinões, da própria classificação e permissão do que pode e do que não pode no perímetro rural, zona das águas. O senhor vê também uma oportunidade, daqui a pouco, esse debate também qualificar as permissões e o que o senhor mesmo chama de um equilíbrio, daqui a pouco não restringir tanto, mas também não liberar tanto. É possível também qualificar essa pauta, porque os desastres vão continuar acontecendo. Precisa se preparar. Nós estamos pagando as consequências ambientais das nossas inconsequências, do nosso modo de agir, do nosso modo de entender como funciona a sustentabilidade do nosso planeta, né? Nós precisamos ter esse... Aliás, o prefeito Adiló,
ele na campanha ele pagou um preço muito alto por ele ter feito a estrutura necessária para o momento de abrir buracos, abrir piscinões, porque senão Caxias do Sul, quando teve esse evento climático, ia pagar um preço muito caro. E ele pagou, porque quando tu faz uma obra nas vias principais, por óbvio que isso dá transtorno. E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar daquele que está fazendo. Porque se nós fizermos qualquer reforma na nossa casa, não preciso dizer a confusão que é. E aí passou o evento climático, soa como desleixo. Numa cidade onde nós temos um número bem importante de habitantes por automóvel. É uma das maiores do Brasil. Hoje, Caxias do Sul, né, que todo mundo fala nisso, que nós precisamos ter construções que sejam vistas aos olhos, como precisa de muitos viadutos, muitas elevadas. Né? Mas um primeiro passo que o próprio governo Adiló, antes de começar a pensar nisso, por isso que esses 4 anos do governo Adiló foram importantes para fazer a fundamentação e agora a aplicabilidade necessária, porque ele teve que trazer o município na condição de assumir alguns empréstimos. Ele tornou o município salutar. E isso a sociedade não quer saber, nós é que temos que dizer o que foi feito. Né? Por isso que eu disse que foi importante para Caxias do Sul este momento, que agora pavimentou a estrada, agora tem que asfaltar. E tem tantas e tantas demandas. E por isso que eu convoco a sociedade também, me oportunizando a trazer as suas demandas para a comunidade. Invariavelmente, os vereadores, eles têm as sessões, hoje é pela manhã, terça, quarta e quinta, mas se não tiver uma pauta importante, são os vereadores que participam. Né? E eu sempre conclamo, e eu já peguei aqui sessões de manhã, de tarde e de noite. E esse perfil não muda. Claro que agora com a internet as coisas vão mudar e tal, mas é a participação do outro lado que é mais fácil. Tu estar presente com comprometimento, alguns vão dizer, mas nós te elegemos ou elegemos os vereadores para isso. Mas quando tu participa e tu começa a entender como que as coisas funcionam, eu também digo que nós pagamos um preço no parlamento das campanhas. Porque tanto que uma das instituições interna corporis aqui dentro é a Escola do Legislativo. Uma coisa que o senhor mais batia e acho que deve continuar batendo, o senhor diz o seguinte, os candidatos a vereadores prometem ações como se executivo fossem. E aí o vereador assume e a comunidade se frustra que o vereador não consegue ir lá tapar o buraco, não consegue ir lá fazer a obra pública. Eu tenho um grande amigo meu, que ele participa comigo de um movimento de Emaús, que foi aquilo que eu sempre digo, que me colocou na vida pública, né? Que é um movimento cristão dentro da Igreja Católica, que a primeira vez que eu concorri e não me elegi em 2000, ele me entregou a Constituição e a lei orgânica do município e disse assim, leia, eu não quero meu candidato falando que não deve por aí, porque o que as pessoas vão cobrar de todos? Aquilo que tu falou. Aquilo que tu não falou não está falado. Portanto, se tu atuar naquilo que te compete e tu tem a obrigação de dizer para a população o porquê do sim e o porquê do não, óbvio que quando tu vota favorável a alguma coisa, tu contenta alguns e descontenta outros. E se tu vota também o não, tu contenta uns e descontenta. Influenciando no contexto. Isso faz parte, né? Por isso que tu tens que saber que tu és um dos 23 vereadores da nossa cidade de Caxias do Sul, que, se eu não me engano, o censo trouxe em volta de 465 mil habitantes. Beirando meio milhão, né? Eu já acho que passou dos 600, porém, né, oficialmente é esse o número que nós temos, né? Então, a partir do momento que tu estás eleito, pega esse número, divide por 23, é o que tu representa. Até porque eu não sei todas as pessoas que votaram em mim. Vereador, nós estamos chegando na reta final do nosso tempo, digamos assim. Quero lhe agradecer pela presença. E agora, nesse reencontro, pelo menos aqui por meio do programa, já conversamos em outras oportunidades, mas deixar o registro aqui, tem um carinho pessoal muito grande pelo senhor. Lá em 2013, na sua presidência, o senhor foi o presidente que me efetivou na Câmara. Terminado o estágio probatório ali, tem a portaria de efetividade, o senhor me assinou como um servidor público ali, de fato, efetivado, e eu guardo com carinho a fotinho lá, eu, o senhor, o Edson Reck, que já se aposentou, que Edson Reck, é do RH. Ele era o chefe do RH de então, com a Maitê Kinato Sá, que hoje é a titular, a chefe do RH, então
quero deixar esse registro aí. Eu tenho um carinho muito grande pela Câmara de Vereadores, que é um dos instrumentos democráticos, e briguei por isso desde os anos 80, quando eu fui líder estudantil, e brigo. Posso divergir, Diretas já e tal. Tanto, em 1980 eu comecei a militar no movimento estudantil secundarista na época, né? E a Câmara de Vereadores, ela reverbera. Nós temos que fortalecer o poder legislativo cada vez mais. As pessoas não têm a menor noção, muitas vezes, na sua grande maioria, da importância de conhecer e de entender. Por isso que eu quero fazer aqui, e agradecendo novamente, e me estendendo um pouquinho só, que nós precisamos também fortalecer os mecanismos que mostram para a sociedade o papel da Câmara de Vereadores. Então eu tomo essas suas palavras com as considerações finais, já que passamos um pouquinho do tempo, tanto eu quanto o senhor. E, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, com o vereador Edson da Rosa, do Republicanos, ele que nos trouxe aqui uma série de ideias e, em última análise, toda a forma de condução do seu mandato ao longo de toda esta 19ª legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Dessa forma, então, estamos encerrando de frente com a lei essa série dentro do podcast Caxias Conversa. Reiteramos também o convite para que continuem acompanhando a nossa programação, seja pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.